Olá, estamos dando início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo, em continuidade do temário, tema número 40, o sacrifício pela humanidade. Esta conferência vai nos ensinar sobre um dos 3 fatores. Nós temos aprendido que para chegar à autorrealização é necessário trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. O nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Hoje vamos falar especificamente do 3º fator, que é o sacrifício pela humanidade. Então, a palavra sacrifício quer dizer sacro ofício ou ofício sagrado. Nós precisamos entregar este ensinamento a todas as pessoas que se interessam por estes ensinamentos. Precisamos disponibilizar e para aquelas pessoas que se interessem, nós devemos entregar este ensinamento. O ensinamento dos 3 fatores são as chaves para a autorrealização íntima do ser. Que a humanidade, 100% da humanidade desconhece a razão para a qual vive. E nós que felizmente encontramos a resposta àquela pergunta: de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa existência? Nós que chegamos a essa compreensão, sabemos a razão da nossa existência, devemos compartilhar com outras pessoas, com todos da humanidade, este ensinamento, para que todos tenham a oportunidade de trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo único da nossa existência. Nós não viemos ao planeta para conseguir fama, dinheiro, prestígio. Nós viemos ao planeta para fazer um trabalho especial, um trabalho de eliminar os defeitos, despertar a consciência, criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, é preciso trabalhar com os 3 fatores. E para que outras pessoas, para que a humanidade também possa trabalhar, é preciso entregar o ensinamento. Então, o sacrifício pela humanidade é levar este ensinamento, o ensinamento dos 3 fatores, a toda a humanidade de forma pura, de forma gratuita, de forma desinteressada. Levar o ensinamento completo, sem subtrair nada, sem ocultar nada e sem acrescentar. Porque o que acontece com o passar dos tempos, que estes ensinamentos se deterioram. Em todas as épocas, este ensinamento é entregue. Foi entregue em todas as épocas. Buda, Krishna, Quetzalcoatl, no México, o Mestre Jesus, na Galileia,
entregou um ensinamento puro. E todos estes mestres, estes avataras, entregaram um ensinamento puro. E com o tempo, este ensinamento vai se deteriorando. Aquelas pessoas que se propõem a entregar o ensinamento, por falta de conhecimento, por falta de prática e por muitas outras razões, já não entregam um ensinamento puro. E já a humanidade não sabe para que vive. Então, o ensinamento é entregue puro e vai se deteriorando. Todas as religiões, absolutamente todas as religiões, nasceram destes ensinamentos, dos 4 pilares. Tem origem nos 4 pilares. Todas as religiões têm origem nos 4 pilares. Dos 4 pilares da sabedoria. Então, vai se deteriorando. Fundaram as religiões, foram retirados dos 4 pilares, dos 3 fatores, foram retirados ensinamentos que são indispensáveis para que uma pessoa alcance o objetivo da existência. Então, fundaram as religiões e começaram a cobrar. Uma forma discreta de cobrar foi então inventada, foi criada o dízimo. Se diz que deve dar 10% de tudo que se ganha às religiões. Porém, a palavra dízimo significa, apenas o significado é Deus primeiro. Deus primeiro. Então, em tudo que nós formos fazer, primeiro, nós temos que imprimir a força neste sentido, em Deus. Não dar preferência a qualquer outra atividade. Primeiro Deus, na nossa vida. Primeiro Deus. Então, criaram esse dízimo como se fosse 10% do que se ganha, que se deveria dar para a sua igreja, a sua religião. E então foi criado esse dízimo com o objetivo de viver à custa da humanidade. Então já não é sacrifício pela humanidade. E então seria, ou é, sacrificar a própria humanidade. Porque as pessoas trabalham para sustentar religiões, sustentar igrejas. E o objetivo, o sacrifício da humanidade é entregar o ensinamento gratuitamente, sem cobrar nada, desinteressadamente. Então, todas as religiões têm origem nos 4 pilares, que foram subtraídos partes do ensinamento, e quando se tira uma parte de qualquer coisa, ou se agrega algo em qualquer coisa, em uma substância, por exemplo, o leite.
Se põe um pouquinho de água no leite, já não é leite, é leite com água. Se põe alguma essência na água, ela já não é água, ela pode ser um suco, porém água já não é. Então, este ensinamento também, se põe algumas coisas, se agrega uma coisinha que seja, já deixa de ser o ensinamento correto, já deixa de ser o ensinamento capaz de levar qualquer pessoa, uma pessoa, à autorrealização íntima do ser, a trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização, que é o objetivo da nossa existência. O único objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser, a revolução da consciência, despertar a consciência. Para despertar a consciência é preciso trabalhar com a eliminação dos defeitos psicológicos. Então, o sacrifício pela humanidade é ensinar a outras pessoas como se elimina o ego, como se libera a consciência, como se faz para criar os corpos existenciais do ser. Então, para criar os corpos é preciso trabalhar com a alquimia no sexo de forma casta, sem derramar energia, com fidelidade, castidade e amor. Então, é preciso ensinar isso às pessoas. É preciso publicar, compartilhar com as pessoas essa fórmula ou essas fórmulas para chegar à autorrealização. Então, é preciso ensinar uma pessoa, ajudar uma pessoa a aprender a se auto-observar. É preciso ensinar uma pessoa como se faz para eliminar um defeito. Então, se eu aprendo, aos poucos nós vamos aprendendo. Se eu aprendo algo, um jeito, uma fórmula de eliminar o defeito, de identificar o defeito na minha psique, eu devo ensinar isso a outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo. Então, isso é sacrifício pela humanidade. Então, para nos sacrificar, nós temos que nos preparar. Temos várias formas de nos sacrificar pela humanidade. Se nós estamos aprendendo, estamos assistindo às conferências, nós já estamos trabalhando no sentido do sacrifício pela humanidade, porque nós estamos aprendendo para mais tarde nos preparar especificamente e poder entregar o ensinamento, poder levar a outras pessoas este ensinamento. Então, o ensinamento deve ser entregue puro, completo e sem agregar e sem retirar nada. Como nós estávamos dizendo, se agrega alguma coisa, já não é mais ensinamento, já não é mais o ensinamento capaz de levar alguém à autorrealização íntima do ser. Então, com este ensinamento, nós não precisamos de nada mais. Não precisamos procurar em outras
outras escolas, em livros, não precisamos andar em bibliotecas. O próprio ensinamento, este ensinamento, nos dá as chaves que nos capacitam para investigar por nós mesmos nas dimensões superiores, na quinta dimensão, por exemplo, com um desdobramento astral. Se nós aprendemos a nos desdobrar, nós podemos investigar na quinta dimensão muitas coisas. Podemos investigar as nossas existências passadas. Então, isto é o que nós devemos ensinar às outras pessoas. Ensinar como se faz. Ensinar as técnicas para as pessoas que se interessem por este ensinamento. Porque algumas pessoas buscam o ensinamento. Então, não são todas as pessoas da humanidade que buscam o ensinamento, que buscam saber a razão da existência. Então, de 1000 pessoas que buscam, apenas uma encontra esse ensinamento. De 1000 pessoas que encontram esse ensinamento, uma começa a trabalhar. E dentre 1000 pessoas que começam a trabalhar, uma leva a sério. E dentre 1000 pessoas que levam esse ensinamento a sério, uma alcança o objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Porém, a nossa obrigação, nós que sabemos, que já estamos convencidos por nós mesmos, não que alguém tenha nos convencido, que nós estamos convencidos de que este ensinamento é o ensinamento capaz de nos levar ao objetivo da existência, nós temos a obrigação de levar a outras pessoas. Então, se eu ensino, eu aprendo. Daquilo que se dá, recebe. Se nós damos o ensinamento, nós vamos receber maior compreensão. Nós vamos nos aprofundando na compreensão deste ensinamento. Então, isto é uma lei, a lei do karma, a lei do dharma, que diz, do que se dá, se recebe. Então, se eu levo o ensinamento a outras pessoas, o ser dessa pessoa que vai pagar, que vai me pagar internamente em forma de dharma, em forma de moeda cósmica. Então, se eu vou trabalhar na autoobservação, na morte, então eu preciso pagar a dívida desse defeito que eu quero eliminar. E se eu tiver internamente dharma, ou seja, moedas cósmicas, dinheiro cósmico, eu vou poder pagar a dívida desse defeito e vou ficar livre dele, vou eliminar esse defeito. Porém, é preciso pagar o que ele deve. Então, se eu pratico o sacrifício pela humanidade, o ser ou os seres das pessoas a quem eu entrego o ensinamento me pagam, internamente me pagam. Então tem um ditado um dizer que todos dizemos quando alguém faz um favor para nós, ou qualquer coisa, se diz Deus lhe pague. Então, quem é esse Deus que vai pagar? É o Deus interno da pessoa favorecida, a nossa parte superior,
porque cada pessoa que vive na Terra, dos bilhões de pessoas que vivem, cada uma tem um ser, cada uma tem um pai interno, um ser exclusivo. Então é esse ser que vai pagar a pessoa que ajuda ao seu veículo aqui no mundo físico. Porém, se eu ajudo uma pessoa, eu ajudo essa pessoa, então o Deus interno dessa pessoa vai me pagar. Ele vai me pagar. Esse Deus vai pagar internamente. Vai me pagar porque eu ajudei essa pessoa. Então, esse Deus dessa pessoa vai me ajudar, vai me pagar por eu ter ajudado essa pessoa. Mesmo que a pessoa não se interesse, que a pessoa não siga o ensinamento, se eu comento com a pessoa sobre o ensinamento, se eu entrego um panfleto deste ensinamento, do curso, se eu compartilho nas redes sociais um link de uma conferência com uma pessoa, eu estou me sacrificando pela humanidade, estou praticando o sacrifício pela humanidade. E essa pessoa que recebe esse link, que recebe esse panfleto, que recebe esse comentário sobre este curso, o ser dessa pessoa vai nos pagar. E nos paga em forma de dinheiro cósmico. E esse dinheiro cósmico nós vamos usar para pagar a dívida dos defeitos psicológicos, aquele defeito que nós lutamos para eliminar. Se nós estamos trabalhando um defeito e estamos praticando o terceiro fator, o sacrifício pela humanidade, nós vamos ter como pagar e vamos nos ver livre desse defeito. Então é um negócio, é um trabalho que se presta, é um serviço que se presta ao ser dessa pessoa, e o ser da pessoa nos paga. Porém, é preciso que seja desinteressado. Se nós vamos cobrar como o dízimo, já não é desinteressado, já tem um interesse. Já há um interesse no meio, então é um comércio. E é isso que tem acontecido nos últimos tempos, que se fundaram as religiões. Todas as religiões têm um princípio sexual. Todas nasceram desses 4 pilares. Todas nasceram da ciência, da arte, da psicologia e da mística. Porém, se desvirtuaram, se desviaram, foram corrompidas e já não servem mais. Já nenhuma religião não serve, na verdade não serve para nada, porque não leva à autorrealização íntima do ser, não ensina como alcançar a autorrealização íntima do ser. É um ensinamento intelectual, porque não basta nós viver de forma bondosa, não basta ser bom pai, não basta ser bom filho, não basta ser boa mãe, não basta ser bom marido, boa esposa, bom cidadão, ser uma pessoa
trabalhadora, não basta. Para alcançar a autorrealização, para alcançar a liberação, é preciso algo mais. É preciso eliminar os defeitos psicológicos. E é preciso aprender como eliminar os defeitos psicológicos. Então, é preciso nascer. É preciso criar os corpos existenciais superiores do ser. E é preciso sacrificar-se pela humanidade. E para entregar, para ensinar, para que possamos ensinar outras pessoas a nascer, a morrer, nós precisamos praticar o sacrifício pela humanidade. Então, os três fatores andam em equilíbrio, devem andar em equilíbrio. Se não se trabalha com o terceiro fator, se não se trabalha com o sacrifício pela humanidade, não se prospera, não se cresce internamente, porque está trabalhando de forma egoísta. E nós precisamos nos desegoistizar. É preciso transformar isso que se chama ego, se transformar em amor. O egoísmo deve ser transformado em amor. Para transformar é preciso eliminar, é preciso desintegrar o defeito, é preciso liberar a essência que está aprisionada no defeito. Então é preciso compreender o defeito e é preciso eliminar. Então, nós que estamos, que já compreendemos algo da fórmula como fazer isso, devemos ensinar a outras pessoas, devemos nos propor a ensinar. É porque nem toda a humanidade se interessa por estes estudos, por este ensinamento. Não são muitas pessoas. Embora esse é o objetivo da existência de todos. Todos nós nascemos, viemos, existimos com esse objetivo. Porém, nem todas as pessoas se interessam. Pessoas se interessam por outras coisas. Querem viver bem, viver com suas comodidades. Então, porém, nós precisamos disponibilizar o ensinamento a todas as pessoas, a todos que, para que alguém se interesse, para que surja alguém interessado. Então, não é muitas pessoas, não são muitas que vão concorrer às conferências. Nós temos tido a experiência de que realmente as pessoas se empolgam, recebem aquele impacto quando entram em contato com esse ensinamento. Quando se deparam com esse ensinamento, as pessoas se empolgam. Muitas pessoas se empolgam com esse ensinamento. Porém, depois entra outra coisa, aparecem outros interesses e a pessoa se distancia, a pessoa esfria. Na verdade, o que acontece é que a pessoa deixa aqui a nossa psique, aqui os defeitos, alguns. A pessoa se interessa, alguma parte da pessoa se interessa, alguma parte desses 3% de essência se interessam pelo ensinamento. Porém, a pessoa se empolga com esses 3%, se interessa, e depois ela deixa que entre um eu e decida e resolva o que fazer
E aí ela tem as suas prioridades. Então, esse eu, ele assumiu a máquina humana, e esses 3%, aquela inquietude que a pessoa tinha, foi deixada de lado, porque os interesses egóicos são maiores, são mais fortes, são palpáveis. Então, a pessoa com medo do futuro vai trabalhar, vai se dedicar a trabalhar, ganhar dinheiro para o futuro da personalidade, e deixa de lado o futuro da essência, futuro do ser, futuro do nosso ser, do nosso real ser. Então as pessoas se empolgam e mais tarde deixam de lado. Muitas pessoas acham isso muito bonito, acham um ensinamento muito bonito, que realmente é bonito. Mas muitos pensam que é muito fácil. Pensam que é só ser bonzinho, ser cordial, ser cortês, ser amável com as pessoas, aparentar cordialidade, ser amigo e ter algumas palavras bonitas, e isso leva ao céu, como normalmente se pensa, que a pessoa quer ir para o céu e acha que sendo bonzinho, sendo bem arrumadinho, bem penteado, bem aparentemente bonito, com a personalidade bem organizada, acredita que com isso vai para o céu. E quando a pessoa se dá conta que não é isso, que é algo muito mais profundo, que não é externo, que é interno, a pessoa desanima. Ela perde o interesse, porque o ego entrou em ação. E o ego não quer morrer. Então o ego nos tira do ensinamento, porque ele não quer morrer, porque ele se sente ameaçado. O ego percebe que se a pessoa continuar com esse estudo, ele está ameaçado. Ele está ameaçado de extinção. Então o próprio ego, de uma forma astuta, tira a pessoa do ensinamento. Arranja uma desculpa, talvez uma antipatia com o instrutor, talvez uma antipatia com algum detalhe do ensinamento, com alguma coisa que não combina com os nossos interesses, não concorda, algum detalhe do ensinamento que não se concorda. Pessoas já disseram para nós que estão saindo, estão largando, estão se afastando porque não concordam com algumas coisas. Porém, esse ensinamento não se trata de concordar ou discordar, se trata de praticar e comprovar. Então, as pessoas têm os seus preconceitos e não querem abrir mão dos seus preconceitos, das suas teorias, da sua forma de pensar, da sua forma de viver. Não querem abrir mão. E então se afastam. Alguma desculpa, alguma justificativa, o ego consegue, um defeito, dá uma desculpa, apresenta uma justificativa, e a pessoa se deixa levar, deixa a mente. E esses 3%, aquela partícula que nos trouxe ao ensinamento, aquela partícula que nos impactou com o ensinamento, fica de lado, se esfria, por falta de continuidade de propósitos. Então,
existem muitas formas de nos sacrificar pela humanidade. Então, nos preparando, depois dando as conferências, pescando, nós chamamos pescar, ir fazer a divulgação, pescar pessoas, como Pedro era um pescador de peixes, se transformou em um pescador de almas. Então, a forma de nos sacrificar é pescar almas. Pescar almas que se interessem por esse ensinamento. Nós temos feito por aqui, no nosso bairro, no nosso setor, uma divulgação de casa em casa. Estamos colocando panfletos nas caixas dos correios. Já colocamos mais ou menos 7.000, em 7.000 casas. E que nos escreveram foi umas 4 ou 5 pessoas. Muito poucas pessoas se interessam por esse ensinamento. Elas olham, até se chamam a atenção, porém deixam de lado, deixam para depois, e aí esfria. Então realmente são muito poucas as pessoas que se interessam por estes ensinamentos. Então, as razões que nós temos, muitas razões para nos sacrificar. A razão é que do que se dá, se recebe. E é preciso dar o ensinamento porque nós queremos o ensinamento, nós precisamos do ensinamento. Então, nós damos o ensinamento. Então, e a razão de existir, a razão do nosso real ser, é o mesmo ser, é o próprio ser. O ser existe por si, existe para ele, existe a fim de alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, a razão do ser é o mesmo ser. Ele existe por si, para si. Nós somos o veículo do ser que devemos trabalhar aqui no mundo físico, no mundo tridimensional, para que o ser se autorrealize, para que o ser se expresse através do seu veículo. Se nós eliminamos o ego, se nós aprendemos a eliminar o ego, nós eliminando o ego, vamos abrindo espaço para que o ser se expresse, para que seja feita a vontade do Pai, na Terra, no veículo. E assim vamos trabalhando no sentido, cada vez mais, no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, esta conferência é para nos explicar, para nos dar um pouco mais de compreensão sobre o sacrifício pela humanidade. Então, nós ditamos estas conferências de forma cíclica. São 50 conferências. Nós estamos na 40 neste ciclo. Quando termina o ciclo, quando termina a 50ª conferência, nós retomamos desde a primeira novamente. E com isso, nós, cada vez que nós repassamos uma conferência, nós aprendemos um pouquinho mais. E assim podemos levar o ensinamento cada vez mais claro, de forma mais clara a outras pessoas. Porque nós estamos praticando, estamos em constante aprendizado. E são os seres dessas pessoas que nos ajudam, que nos dão força, que nos dão ânimo para continuar trabalhando, para continuar levando o ensinamento a outras pessoas. Então, o conteúdo
o conteúdo básico são as 50 conferências e mais as 25 conferências da fase B. São o eixo básico, porém cada um de nós, cada instrutor, vai ter o seu jeitinho, a sua maneira particular de transmitir o ensinamento. Não existe um gabarito, não existe uma fórmula. O que existe é um eixo básico, o conteúdo, e que devemos seguir fiéis a esse conteúdo. E isso cada um vai ampliando de acordo com a sua compreensão. Então, cada vez que nós passamos uma conferência, nós vamos aprendendo mais e sempre mais. Então, não é que vá aparecer novidade no ensinamento. O que aparece são outra forma de nós explicar. Talvez em uma conferência nós explicamos de uma forma. Em outra vez que vamos ditar essa mesma conferência, nós explicamos de outra forma. E isso vai possibilitando que mais pessoas captem a essência do ensinamento, essa fórmula, essa maneira de praticar. Então, nós precisamos, se queremos progredir internamente, precisamos praticar o sacrifício pela humanidade, praticar este ofício sagrado, que é levar, oportunizar a outras pessoas que também conheçam esse ensinamento e possam trabalhar no sentido de alcançar a razão da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Não há outro objetivo. O objetivo da nossa existência é este. Nós sempre gostamos de deixar o nosso telefone bem publicado. Então vamos deixar aqui o nosso número WhatsApp e Telegram. Mais 55, que é o Brasil. 62 é a região. 991 92 9355. Esse é o nosso número WhatsApp ou Telegram. Podem nos escrever e assim poderemos interagir e dar alguns detalhes, tirar dúvidas. Nós temos também um grupo no WhatsApp, que é neste número, e na descrição do vídeo está o link que leva a este grupo. E se põe em contato conosco e podemos interagir, podemos tirar dúvidas sobre o ensinamento. É uma forma de nos sacrificar pela humanidade. E sejam todos bem-vindos.